O que a medicina oriental pode fazer por você? Olá, eu sou o professor Paulo Candé e estou aqui para te responder uma pergunta muito difícil. Porque na realidade, as áreas de atuações que a medicina oriental pode englobar são imensas. Então, de fato, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Só que eu vou responder de uma forma muito direta e que vai lhe interessar. Já faz algum tempo que uma preocupação me assolou. E essa preocupação é a seguinte: eu observo que, mesmo entre os terapeutas, existe ainda uma limitação muito grande quanto àquilo que diz respeito ao desejo, ao propósito inabalável na busca do conhecimento dentro da medicina oriental. O que é que eu quero dizer com relação a isso? Por exemplo, já aconteceu algumas vezes de eu observar terapeutas que já foram alunos meus estarem realizando, por exemplo, manobras dentro do shiatsu scalpiano, que é uma disciplina dentro do shiatsu, aonde eu olhava ele realizando a manobra e eu perguntava para mim mesmo: que manobra é essa que ele está fazendo? Ou algo que já aconteceu também, que é assim: eu tá precisando de uma ação também em shiatsu scalpiano, aí eu pedi para um aluno meu aplicar shiatsu scalpiano em mim, aí num determinado momento eu perguntava para ele assim: que manobra é essa que você está fazendo? Aí ele dizia: ah, essa é a manobra assim, assim. Aí eu dizia: não, a manobra não é assim. Então, por conta desse tipo de coisa, nasceu em mim a necessidade de eu não só reestruturar, como relançar o treinamento de todos aqueles que querem fazer uma formação em shiatsu scalpiano. E aí eu percebi o seguinte: eu aprendi com um dos meus mentores, o Ivan Maia, que existem 5 coisas que uma pessoa precisa ter se quiser ser um bom terapeuta. Se quiser, na sua formação, durante toda a vida como terapeuta, alcançar o seu propósito verdadeiramente inabalável de ser alguém que vai ajudar as pessoas a recuperarem as saúdes. E que 5 coisas são essas que eu aprendi com o Ivan Maia? Primeiro, fé inabalável. Mas fé inabalável em quê? Em primeiro lugar, no seu propósito. Se por algum momento você duvidar daquilo que você está buscando, não. Você nunca vai ser um bom terapeuta, nem mediano. Segunda coisa que você precisa ter para tornar-se um bom terapeuta: vontade inquebrantável. Que vontade? Ajudar as pessoas. É interessante que no período que eu fiquei agora há pouco internado, eu vi muito isso, eu vi muito que faltava isso nos profissionais. Não, eles não tinham a vontade inquebrantável de ajudar as pessoas. Parecia que eles não estavam nem aí, eles não tinham propósito. E eu vi muitos profissionais maltratando pacientes. Isso não foi incomum, não. Eu vi isso, minha esposa que estava me acompanhando, ela também viu isso. O problema é quando você, como terapeuta, acaba caindo nesse erro. Terceira coisa que você precisa ter: um mentor excepcional. Vejam só, eu disse que resolvi reestruturar e relançar o treinamento para terapeutas de shiatsu scalpiano, de tal forma que qualquer um que buscar esse treinamento que vai ser relançado agora vai ter um mentor excepcional, e esse mentor serei eu. E eu sei que eu sou um mentor acima da média, assim como o meu mentor
na área de desenvolvimento humano, o Ivan Maia é um mentor acima da média. Então é isso que eu prometo a todos aqueles que adquirirem esse treinamento quando do seu lançamento. Quarta coisa que você precisa ter para ser um bom terapeuta e de fato ajudar as pessoas: ferramentas poderosas. Isso eu tenho. Já pensou você ser um profissional que tem excelentes ferramentas, mas não sabe como usá-las? Já pensou nisso? Que coisa louca! O diferencial agora é que eu vou, nesse treinamento, não só te apresentar as ferramentas, como te ensinar a ter expertise no seu uso. E a quinta e última coisa que você precisa para tornar-se um terapeuta excepcional é respeito pelo tempo. O que é isso? Eu vou dar um exemplo prático. Existe uma disciplina dentro da medicina oriental que é a trofoterapia. Basicamente, a trofoterapia é o estudo que você faz para aprender como é que você usa os alimentos de forma terapêutica. Por exemplo, essa semana nós ensinamos uma medicação para o tratamento de qualquer mal dos pulmões, que é feito com o tronco da bananeira. Isso está dentro da trofoterapia. Pois muito bem, nós também temos um treinamento em trofoterapia que esse treinamento ele possui 14 aulas. É um conteúdo muito robusto. Já aconteceu de pessoas terem acesso a esse treinamento com 14 aulas. Na segunda aula a pessoa desistia. Na segunda aula eu não sei o que é que passava na cabeça da pessoa, aí ela simplesmente deixava para lá. Então assim, uma pessoa que desiste assim, ela não tem uma fé inabalável. Fé inabalável naquilo que está sendo dado para ela, que vai muito além do que ela está pagando e daquilo que vale. Porque existe uma diferença muito grande entre você perguntar assim, quanto custa e qual o valor. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Então, uma pessoa como essa, que tinha uma cadeira constante de 14 aulas e só fez 2, tinha essa pessoa respeito ao tempo? Pensa direitinho. O respeito ao tempo ele é necessário se você quiser ter sucesso em qualquer área da sua vida, inclusive como terapeuta. Quando esse treinamento for relançado, você tem que ter em mente o seguinte: uma vez que você o adquire, você vai ter acesso a ele por 1 ano. Então você vai ter 1 ano para colocar em prática os pais do progresso, que a gente já falou várias vezes aqui. Repetição e reforço. Repetir, repetir, repetir. Estudar, estudar, estudar. Nesse 1 ano que você vai ter acesso ao treinamento, você terá a mim como mentor para fazer perguntas, para indagar, para interagir comigo, enfim, para solidificar a sua formação. Mas o que é que a gente pode tratar com o shiatsu scalpiano? Para vocês terem ideia da gama imensa de atuação do shiatsu scalpiano, a gente pode tratar com o shiatsu scalpiano de depressão, ansiedade, labirintite, que está atingindo muito as pessoas nesses dias de hoje, síndrome do déficit de atenção, sinusite. Com o shiatsu scalpiano você pode tratar cálculos biliares. Existe uma série de outros tantos problemas que nós podemos tratar, porque no shiatsu scalpiano nós fazemos um trabalho diretamente em 2 áreas
muito importantes dentro das terapias orientais, dentro da medicina oriental, que áreas são essas? Arco zigomático e incisura supraorbital. E é interessante, tem terapeuta que não sabe nem o que é isso, por incrível que pareça. Então, que tipo de formação esse terapeuta teve? Aquele que é terapeuta deveria saber que nós também fazemos uso de áudios em diversos tipos de frequência de acordo com aquilo que a gente quer tratar. Por exemplo, se você é terapeuta, você sabe em que casos você usa áudios com frequência de 528 Hz ou então áudios com frequência de 432 Hz. Nesse treinamento você vai ter acesso a isso e também saber em que casos você vai usá-los. O mais importante que eu acho é que esse treinamento ele é completamente prático. Aquilo que você vai aprender de forma online, você vai conseguir aplicar tudo. Depende só de você. E o esforço, a dedicação, ela é sua, porque todo o material que você necessita você vai ter no treinamento. A nossa intenção é que dentro de 2 semanas você já esteja tendo acesso a esse treinamento completo. Evidentemente, quando ele for lançado, vocês aqui no canal vão ser os primeiros a saberem. E pode ter certeza de uma coisa, e eu volto a falar algo que eu disse no início. Se você tem como propósito de vida, assim como eu tenho, como eu gosto de falar, ser um resolvedor de problema da saúde das outras pessoas, então esse é o treinamento para você. Aguarde, nos próximos dias você vai ter notícias muito boas que vão abrir para você as portas para esse caminho muito bonito de cuidar da saúde das pessoas. Era isso que eu queria te dizer. E também, se você é fã do nosso trabalho, aqui embaixo você tem os dados da nossa conta corrente, caso você queira fazer alguma doação. Caso você ainda não conheça o nosso Telegram, você tem aqui o QR Code e vai ter acesso direto a ele. A minha gratidão imensa por você apoiar o nosso trabalho e por você estar aqui com a gente, nos valorizando. Muita paz, muita saúde e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.